Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Ele tava falando, o que você ia falar? Eu esqueci, por isso que eu comecei o podcast. E eu não vou começar de novo, não. Vai sim. Hoje nós vamos conversar sobre a Bielorrússia e boas novas. Inclusive, editor, que fez barulho agora. Esse é o nosso título. Bielorrússia, a última ditadura da Europa e boas novas. E boas novas. Vai ter boas novas. O Edward está com um rolê aí de boas novas. Já anunciado, ele tá comigo, como sempre, infelizmente, o Edward Miranda. Eu não vou começar de novo. Oi. Oi, gente. Oi, gente. O pessoal tá meio desmotivado também aqui. hoje numa ressaca desgraçada, insuportável, de óculos escuros no escuro. Boa tarde. André. Tá quase morrendo, inclusive. Quase morrendo. Será que eu vou pedir hoje pro Edward falar os recados pra poupar o nosso... Galera, editor recadinho pra vocês, olha só. Primeiramente, nos ajudem a divulgar o nosso podcast. Se você gosta de nos ouvir... E também se não gosta. Se não gosta também, não me importa. Espalha do mesmo jeito. Você chega no seu coleguinha, no seu melhor amiguinho, mostra o podcast pra ele e fala: segue eles. E considere ouvir pelo menos mais de 4 episódios, porque daí você cria um vínculo com a gente e você nunca mais larga. Seja de amor ou de ódio. Isso, não importa. Você vai querer ouvir só pra nos odiar mais. Põe no 2.0, né? Isso. Se você tá cansado de ouvir, tipo, nossa, não tenho tempo e tal, coloca no 2.0. Alguns episódios eu ouço até em 3.0, que daí é mais rápido. Você perde no episódio de 20 minutinhos? Não, no episódio de 40 minutos se torna um episódio de 20 minutos. É rapidinho, dá pra ir lavando louça, ouvir um podcast. Rapidex. Outra coisa é nos siga nas redes sociais. Que é basicamente o Instagram. Que é nas redes sociais. Ou Instagram. Como que é? @ pra ser sincero. O cara podcast. tá ligado, né? No próprio... Mas eu sigo Tu segue? podcast. Eu sigo. Você segue? Eu sigo. Bom. Segue lá a gente no Instagram. Vinheta. Muito bem, como anunciado antes da vinheta, hoje o primeiro do nosso assunto é a Bielorrússia. Talvez você que acompanha um pouco da política internacional viu alguma coisa ultimamente sobre a Bielorrússia. Provavelmente você não viu, né? Provavelmente não, porque o Brasil às vezes ele meio que não dá muita atenção, digamos assim. Não passou no jornal, não? Então é que eu não assisto jornal. Mas eu não vi quase nada nas Mas, redes assim, sociais, então eu imagino que não estejam falando sobre As isso. fontes que eu utilizo como informação... WhatsApp? Não. São jornais mesmo, só que todos os jornais de internet. Comentou uma coisa ali, outra ali, mas tipo, nada muito tão relevante quanto precisa ser discutido o que vamos fazer nesse episódio. Antes de chegar, para dar um contexto, digamos assim, antes de chegar ao nosso núcleo do que queremos falar sobre a Bielorrússia, eu vou dar alguns dados geográficos e históricos e o Edwards vem acompanhando com alguma curiosidade, se assim ele quer, certo? Senhoras e senhores, Bielorrússia, conhecida, também uma tradução meio livre, seria a Rússia Branca. Agora você nesse... Também chamada de Belarus. Também chamada aqui, era próximo aqui, se não puder não me cortar, Você falou que eu podia acrescentar. na hora que eu te chamar, na hora que eu quiser, tá? Na hora que eu falo, Edward, você dá aquela piscada e tu comenta alguma coisa. Ok. E Bielorrússia, enfim, Rússia Branca ou Belarus, como assim o Edward me interrompeu, essa Rússia Branca na verdade seria pela quantidade de neve que o país é recoberto durante o inverno lá. Entendeu? Para quem não sabe mais ou menos onde fica localizada a Bielorrússia, ela fica na Europa Oriental. A sua capital é Minsk. Todo o território, agora eu falo especificamente para quem mora em Rondônia, Rondônia tem exatamente 237.576 quilômetros quadrados. Toda a Bielorrússia, todo esse país, tem exatamente 207.600 quilômetros quadrados, ou seja, um pouco menor que Rondônia. E lá vivem
cerca de 10 milhões de pessoinhas. Só pra deixar claro mais ou menos onde que é, porque às vezes a pessoa não tá ligada onde é que é. Então, é a hora que você não me interrompe de novo. Caramba, velho. Deixa fluir, entendeu? Se eu falei Brasil... É o seguinte, a Bielorrússia tá ali do lado da Rússia, obviamente pelo nome, né? Aqui, ó. Cercado ali pela Estônia, Rússia, Letônia, Lituânia, Polônia e Ucrânia. Estava aqui na minha pauta, olha só que legal. Olha que legal, bacana. Que a gente tá alinhado na pauta, a gente fez junto, né? Mas o pessoal sabe onde é a Polônia, a Ucrânia? Então, cara, se a pessoa não sabe onde é a Rússia, já tá com um probleminha meio aí complicado. de situado do mas mapa beleza, mundi. vamos ajudá-la. Mas dá-lhe um mapa mundi aí, um Google, você mas tá vamos ali, ajudar. né? A pessoa tá ali na França. Pega a França, país França. Vai pra direita agora, vai pra direita. Tô indo pra direita. Direita. Você deve ter chegado agora ali perto do leste europeu. Sobe um pouquinho. Caramba, que piada horrível. Editor, por favor, coloque aquela. Foi muito boa essa. Continue, Danilo. Assim, tu vai indo pra direita na França, chega no Bolsonaro, é lá. Não, vai indo pra Cola ali direita. reto no corredor da Polônia. Não. Vai indo pra direita. Se você chegou na China, você volta um pouco pra esquerda e sobe um pouquinho. É mais ou menos ali. Inclusive, tu vai falar do presidente, né? Que ele é parecido com o Bolsonaro. É, ele é o É Bolsonaro... o núcleo do nosso tema. Não vou interromper, vai lá. Mas já interrompeu. Continuando. O IDH é considerado muito alto. Cerca de 0,817. Vou repetir com mais legal. 0,817. Lembrando que o IDH é medido ali de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida daquela população. O PIB, segundo o ano de 2018, os cálculos feitos em 2018, é cerca de 188 bilhões de dólares. PIB per capita que é importante. Cara, tinha lá e eu não coloquei aqui. 188? Só faz essa divisão aí. Por 10, 18? Pronto, tá feito o rolê. Muito bom. Vocês sabem qual é a moeda Bielorrusso? da Bielorrússia? Bom, ela não tá na União Europeia, né? Não. Então eu não sei. Então não é euro. É a mesma da Rússia? Só pra contextualizar que eles É o mesmo nome, só que muda, tipo, tem a moeda russa, que é rublo russa, né? E então aqui é o rublo bielorrusso. Bielorrusso. É tipo o dólar canadense. Yes. Ou o dólar australiano. Vocês sabem como é que funciona o câmbio? Ou seja, de reais para rublos bielorrussos, quanto que tá valendo? Cada real, quanto vale? Não faço ideia. A boa notícia que eu vou falar para você agora. Muito obrigado. A cada R$ 2,21 corresponde a uma moeda de rublo bielorrussa. Olha só. Não é? Muito bacana. A gente já adiantou as fronteiras, então eu vou pular essa. O povo, 81,2% do povo da Bielorrússia é a Bielorrússia. 11,4% é russo, 3,9% é polonês, 2,4% é ucranianos. É basicamente ali os países que eles fazem que o país faz fronteira. Justo? Vocês sabem qual é a economia que roda na economia da Bielorrússia? Não sei, ó. Está curioso para saber? Muito Eu vou te curioso. contar agora nesse Muito episódio. Obrigado. Uou. A economia, já fica um spoiler do nosso super tema, é de grande maioria estatal. 70%, se não me engano, não? Quase isso. Ou até mais, se eu não me engano. A galera fala, entre aspas, que é um estilo soviético. E a gente já mais pra frente vai entender o porquê esse estilo soviético está tão presente na Bielorrússia. O que roda lá basicamente é indústria têxtil, processamento de madeira, potatoes, batata e derivados de bovinos, carnes, couros, enfim, tudo que um bovino possa produzir de derivados, eles vendem. Agora, para chegar mais próximo do nosso tema e o Edus colaborar com a sua grande experiência e notícias acumuladas através de horas e horas de intensos estudos, vamos dar um contexto de ironia. Eu senti um pouquinho.
vamos dar um contexto histórico para chegar onde queremos. Certo, Edward? Certo. Vai lá. Eu vou pular um pouco da Idade Média, da Idade Isso aí Antiga, não é importante, porque não é importante agora para a nossa discussão. Vamos direto para o século XX, onde em 25 de março de 1918 foi declarado a República. Foi a primeira vez que foi declarado a República na Bielorrússia. E quem foi? Foi os bielorrussos que fizeram a declaração? Não, foram os alemães, porque eles dominavam a Bielorrússia na época. Os alemães declararam a Bielorrússia. Exatamente, sob o controle dos alemães. Ah, Bacana? No ano seguinte, ironicamente ou não, em 1919, iniciou-se uma série de guerras. Uma das principais, a Guerra Polonesa Soviética, e resultou em 1921 como o país, a Bielorrússia, como um dos países membros fundadores da União das Repúblicas... Soviéticas? Não. Pera, é URSS. É a União das Repúblicas... Qual é o seu... Socialistas Não. Soviéticas. é o RSS, pô. É só um R. Não tem 2R, não? Não. Que não. Meu Deus Caralho. do céu. Pesquisa aprofundada. Isso, nota-se que ele pesquisou bastante, não quer ser Não, eu interrompido. juro pra Vamos você, lá. abre aí, o site tá aberto, tá? URSS. Então, o Além pegando fonte segura. Todas essas informações bem. super seguras. Tudo bem, continua aí que eu vou pesquisar. Não, então deve ser... Ah, eu confundi. União das Repúblicas Soviéticas Socialistas ou Socialista Soviética. Eu confundi. Com certeza você confundiu. É porque assim, vou explicar de novo então. Em 1919 aconteceu, como a gente sabe, a Revolução Russa. Certo. E a Bielorrússia foi um dos membros fundadores da chamada União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Socialistas Soviéticas. Exatamente. Cara, eu tô mal hoje. Tá. Mas é porque Hoje. Só hoje. E, então, a Bielorrússia foi chamada de República Socialista Soviética Bielorrussa. A RSSB. Isso. Consegui agora? Acho que agora foi, hein? Exatamente. Aí, enfim, passou-se todo o rolê ali que a gente conhece do que seria a Revolução Russa, até que chegamos então no segundo grande marco da história, a Segunda Guerra Mundial. Pam, pam. Que ao final da Segunda Guerra Mundial, a Bielorrússia passou por uma espécie que é chamada de sovietização. E quem é que fez a sovietização da Bielorrússia? Nosso queridinho Josefo Stalin. Queridinho aí da galera. Expandiu o território, Expandiu o território da Rússia. Falou, agora não é mais Bielorrússia, é Bielorrússia da Rússia agora. Sacou? E deu aquela anexada bonita. Aquela investida, né? Ele investiu bastante. Investiu bastante. Só que nós sabemos que posteriormente a União Soviética iria cair, iria ser derrubada, e aí então formou-se, em 1990 foi proclamada a Declaração da Soberania de Estado da República Socialista Soviética Bielorrussa. Muito bom. Bacana? Passou-se esse periodinho aí, eles não gostaram muito desse rolê e em 1994 declararam uma Constituição. Eles ficaram de fato independentes, né? Isso, aí eles ficaram de fato independentes em 94, declarando uma Constituição que contemplava então ao presidente os poderes de primeiro-ministro e boa parte do poder legislativo. Só para foi. contextualizar, que Não- é a partir desse momento em que a informação se torna pertinente pra gente. Você deve estar muito feliz de ouvir todas as informações que o Danilo ele passou. cagou minha pauta aqui, porque eu ia fazer o link com o que a gente ia falar. Ah, e então me atravessou. perdoe, você continue interessado no que o Danilo vai falar, que ele vai continuar falando ali, ó. Então, foi exatamente no dia 20 de julho de 1994 que dois grandes eventos, um mau e um ruim, aconteceram. Ah, não, no na mundo. verdade foram os dois ruins. Vocês Foram- vão entender o porquê. Foram um bom e um ruim. O ruim é que o presidente eleito em 20 de julho de 1994, o Alexander Lukashenko, ele foi eleito presidente e ele é presidente até hoje. Sim. Isso foi uma coisa ruim. Porque exatamente esse rolê de ele ser presidente até hoje
que é a nossa pauta, super pauta, que o Edson vai entrar e explicar. A coisa boa que aconteceu é que... Dependendo do ponto de vista... No de todos, claramente, é que 20 de julho de 1924... 24. De 1994, nascia Danilo Aureliano Almeida Jeremias. Essa pessoa que vos fala, que é formada em biologia, estudante de medicina, e se alguém quiser seguir, é @Danilo Jeremias no Instagram. Que fique claro que aquela teoria do efeito borboleta, quando uma borboleta bate a asa na América e um furacão se torna realidade na África, é a exata proporção que está acontecendo aqui agora. Enfim, senhores, vamos lá. O que é importante vocês saberem tudo isso? Essa parte histórica ajuda a gente a entender o que está acontecendo agora. Como o Danilo disse, o Shevchenko lá, o Lukashenko, ele fazia parte, ele fez parte do Exército Vermelho, que para quem não sabe é o exército da União Soviética. Fez parte também do Partido Comunista, enquanto a União Soviética existia. Tinha outro? Não, só tinha isso. Mas é que tinha gente que não participava, né? Tá. E ele, inclusive, foi administrador de uma fazenda coletiva. Né? O famoso os campos de trabalho de alimentação para a União Soviética. Entendendo isso, quando chegou no ponto da Bielorrússia tornar-se independente? Tornar lá independente, agora você vai ficar me interrompendo, é isso? Eu vou, né? Porque eu tenho que descontar. Tornar-se independente, ele foi o único, volto a dizer, ele foi o único deputado a dizer não à independência da União Soviética. Então a gente já nota um problema aí. E uma coisa que a gente pode conversar, até abrir um parênteses sobre esse assunto, que em 1994 ele foi o primeiro presidente a ser eleito democraticamente. E foi a única eleição democrática, realmente democrática até então. Só que, por que isso necessariamente pode ser uma coisa interessante pra gente? Ele usou da democracia, de certa forma de um populismo, para criar uma ditadura. Então, tipo, a gente vê isso muito acontecer, sabe? Os maiores ditadores, geralmente, eles usavam o poder do povo, né? E aí é nesse ponto que muitos libertários, e a gente, inclusive, bate no ponto da democracia ser ruim, em que, na verdade, é só uma ditadura da maioria. E elegeu esse cara para tornar-se uma ditadura efetiva. Enfim, em 1994 ele se torna presidente. E lá, diferente do presidente que a gente está acostumado, ele exerce tanto o poder de primeiro-ministro quanto o poder de presidente mesmo. De chefe de Estado. De Estado. E ele tem mais... Assim, os decretos presidenciais são muitas vezes mais fortes do que constituições, do que projetos legislativos. Então, basicamente, ele controla de fato o país. Mas vamos entender quem que é esse tal Levchenko, como que é? Lukashenko. Hoje ele tem 65 anos. Ele tem 1,68 m, se não me engano. Um bigodão de respeito. Um bigodão de respeito. E eu até postei no Instagram. Ele é uma mistura tragicômica de tiozão de WhatsApp, chefe de máfia russa com ditador populista da América Latina. Ele é a fusão dos três elevado ao cubo, tá ligado? Porque ele tem umas frases assim, realmente sensacionais que vocês... Meio que começou a polêmica, digamos assim, com as declarações que ele deu em relação à pandemia, né? Isso. Na verdade, ele ficou conhecido com isso, que, como a gente já sabe, ele já é presidente daquele país há 26 anos. Então já rola uma coisa estranha aí. Eu tenho quantos anos? É o único país da Europa a ter uma ditadura. Uhum. Isso é um fato intrigante. Exato. Então, qual foi o presidente dos Estados Unidos? O George Bush? George Bush. Que falou que é a última ditadura da Europa. Isso é um fato muito interessante, porque a Europa é um dos continentes, assim, mais antigos no ponto de vista da sociedade ocidental que a gente conhece hoje. Então, é algo diferente. A gente estava até comentando antes de gravar o paradoxo que é a Bielorrússia. Porque, não todos, claro, porque tem ali a Rússia, que também está num regime onde o Putin é presidente há um bom tempo. Mas, por exemplo, os outros países que foram, digamos assim, liberados da União Soviética,
criou-se uma história política e econômica totalmente diferente da União Soviética, né? Exatamente. A gente tava falando da Estônia, da Lituânia, que são países de exemplos de livre mercado, de liberdade de negócios, enquanto a Bielorrússia é um paradoxo que meio que é uma... Quer reviver aquilo, né? É querendo rever como que eu comentei hoje cedo com você, que era tipo uma lembrança ruim da União Soviética. Se é que tem uma lembrança boa da União Soviética. É porque, assim, tem uma galera que vai achar... Tem uma galera que acha que a União Soviética é né? Um paraíso, né? Um paraíso. Dá os pontos positivos, né? E aí, tipo, é exatamente isso. Você pega a Estônia. Eles pegaram o que era a União Soviética. Bom, vamos fazer exatamente o contrário. Não sei onde que vai dar, mas se for o contrário já tá bom. Já. Aí você vê a Bielorrússia, vamos só copiar. Acho que vai dar certo. Um Ctrl-C, um Ctrl-V aqui e tal, é menorzinho, a gente consegue controlar. Voltando aqui pro nosso Shevchenko, o Lukashenko. O que ele falou da pandemia? O que ele falou? Ele foi conhecido porque ele falou... Ele falou, vamos tomar cloroquina. Não, calma, pior que não. Foi pior. Pior ainda, quer ver? Vamos achar aqui as frases. Ele, antes de começar, assim começou, na verdade, ele falou que o vírus não ia deixar nenhuma vítima no país dele. Ele determinou isso, só faltou escrever uma lei que seria proibido ficar... Ele falou exatamente assim, abre aspas. Ninguém vai morrer de coronavírus no nosso país. Eu declaro isso publicamente. Nós já encontramos combinações de drogas para salvar as pessoas. Agora eu vou falar fecha aspas. As drogas que ele encontrou. Aí quais são as drogas? Primeiramente, você deve beber o equivalente a 40 ou 50 mililitros de álcool por dia, mas não no trabalho. Isso é importante, o não no trabalho. Depois, você precisa ir na sauna de 2 a 3 vezes por semana, também com um pouco de vodka. Quando você sair da sauna, não apenas lave a mão, mas também tome 100 ml de vodka. A vodka é um remédio muito importante para ele. A prática de hóquei no gelo. Segundo ele, isso é uma geladeira. Abre aspas, né? Isso é uma geladeira. Isso é saudável. Não há nada melhor do que esporte, especialmente no gelo, que é um verdadeiro remédio antiviral. Por que a gente não pensou nisso antes, né? Sacanagem, Rondônia precisar de uma geladeira. De um gelo agora. Pera! E por último, temos também... Não, por último não. Temos a positividade. Se uma pessoa se mantiver positiva, ela vai ficar saudável. Tem um livro. Que eu vou te falar, é um segredo. Eu vou te contar um segredo. É um segredo? Um livro. Um segredo, pode crer, da positividade. E por último, temos o tratamento à base de trator no campo. Ou seja, as pessoas estão trabalhando em trator, companheiro. Isso. As pessoas trabalhando em trator não estão falando sobre o vírus. Lá o trator vai curar todo mundo. Os campos curam a todos. Se você não fala do vírus, ele não aparece. Ele não existe. Pronto. Só tem Covid quem testa, né? Essa é a verdade. Após ele falar isso, né? A gente sabe que atualmente já são mais de 69 mil pessoas infectadas no país dele. Quase 600 literalmente mortos. No país dele, né? Não é no país. Não é no país, no país dele. São 600 pessoas mortas e não vai ter vírus lá. Eles não tomaram vodka? Pois é, eles não seguiram a cartilha do cara, né? Ele também é famoso por uma declaração, uma frase muito legal, que ao contestarem, ao ser confrontado, pô, tu já tá aí há 26 anos no poder, isso não é presidência não, isso é ditador. O que ele falou? Melhor ser ditador do que ser gay. Mandou. Agora vocês entendem porque eu falei que ele é uma mistura ali de tio do WhatsApp, tiozão de WhatsApp com o chefe da máfia russa por causa da populismo vodka, da América e populismo da América Latina, né? Entendemos o motivo. Aí alguns dados interessantes assim que dá para contextualizar. A Bielorrússia hoje ocupa não sei falar esse número, mas é a posição 153 em 50ª. Parou, nem tenta. É a posição 53ª. Não tenta. A posição 153 de 180 países em liberdade de imprensa. A posição 150 em 167 em democracia. Só pra você ver, ela tá atrás da Venezuela, de Cuba, do Emirados Árabes e do Sudão. Que é uma monarquia. Só pra ficar claro, Emirados Árabes é uma monarquia. Tem rei lá. Ela tem mais democracia do que a Bielorrússia. Democracia da Bielorrússia. É algo extraordinário. E ela começou a voltar a tomar as proporções, porque foi domingo, no caso, sem ser nesse último, no anterior,
teve mais uma eleição e, estranhamente, nosso Lukashenko emplacou ganhou com 80%, viado. 85% de votos, ele ganhou a eleição. Aí a galera ficou meio bolada, né? Porque, tipo, cara, todo mundo sabe que ninguém vota nele e ele ainda assim ganha. Começou a fazer protesto. Aí a principal opositora dele chamou a galera pra ir pra rua. Nesse evento teve 200 mil pessoas na capital, em Minsk. Atualmente já são aproximadamente 6.700 pessoas presas por protestos. Ele tá colocando... Teve uma vítima, não foi? Não, na verdade saiu semana passada o último relatório, assim, que é tudo relatório não oficial, né? Então estima-se que já se tenha... for segundo o estado, tá todo mundo de boa. Já estima-se que tem 20 pessoas mortas em protesto. Inclusive tem até um vídeo que tá rolando por aí que as forças de segurança falam que o cara tava carregando uma bomba pra jogar na polícia. E aí a bomba explodiu na mão dele e ele morreu. Só que daí quando vão ver o vídeo de outros pontos de vista e sem ser meio editado, acredita-se que ele tomou um tiro. Ele tava carregando... bomba desgraçada. Ele tava carregando alguma coisa que não era uma bomba. Assim, não dá pra ter certeza o que era, mas parecia ser uma pedra. E ele tomou um tiro. Não era um imã que aí a bala veio nele? Pode ser isso. Pô, ele tá carregando um imã que você vai... Mas vem cá, tem alguns presidentes de outros países que meio que apoiam, até elogiaram a última, digamos, vitória dele. Isso. Entre todas ganhou, as aspas, na eleição. Entre muitas e muitas aspas, né? Em todo tipo de evento no mundo, você pode enxergar Rússia e China como, se eles estão defendendo isso, é melhor eu ir pro outro lado. Eles seriam a espécie do PSOL/PT aqui no Brasil, tá ligado? Você tá na dúvida se algum projeto de lei vai ser bom ou ruim? Veja se quem tá votando, se o PT tá votando contra. Geralmente, perfeito, isso daí vai dar uma sugestão de que você tem que defender. Porque depois que ele ganhou, a China, o ditador chinês lá foi lá, parabenizou, muito bom pela sua vitória democrática, e Putin também. Ironicamente, a China tem muito, mas muito dinheiro investido na Bielorrússia, né? Então tem algum conflito de interesse aí. A Rússia também. Aí recentemente alguns países começaram também eu esqueci a palavra, que é rechaçar a atitude dos protestos. Não retalhar, porque é só em palavras por enquanto. Entendi. Hostilizar. Isso, o presidente da França, o Macron. Várias autoridades da União Europeia, de forma geral. Só que a que obteve resposta foi quando a Angela Merkel, que é primeira-ministra da Alemanha. Ela falou que isso é inadmissível, o que está acontecendo lá, não sei o que. Aí o Putin foi e respondeu que qualquer tipo de intervenção de qualquer tipo na Bielorrússia seria extremamente prejudicial para o continente. Num certo tom de ameaça, eu diria. Mexe com meus meninos. Não mexe com os meus meninos, exatamente. E por que isso é interessante? Cara, é bizarro. Primeiro que a gente ainda não tenha 100% de liberdade no século XXI que a gente vive. Por incrível que pareça, eu peguei um dado aqui. Agora o nosso editor vai dar um pause que eu vou pesquisar esse dado aqui. Pause. Que dado que é? Svitlana, a opositora dele, foi presa e meio que foi obrigada a fazer um discurso, né? Ela fugiu pra Lituânia? Ela fugiu pra não sofrer perseguição. Isso. Só que o marido dela tá preso. Ele é um youtuber famoso também e ele tá preso lá. Aqui, ó, o Lukashenko, por sua reeleição, recebeu boas notícias da estatal chinesa Xinhuaxi, falando que estende os calorosos parabéns e os melhores votos ao ditador bielorrusso. Só para se ter uma noção do dado que eu ia pegar aqui, atualmente hoje no mundo, 49 países ainda possuem um regime ditatorial. A maioria na 49 países. A maioria na África. Isso, quase que todo o continente africano. Alguns países também do Oriente Médio. E tem na China, Ásia, né? E China, que a gente conhece, né? O basicão. Isso é bem bizarro, cara, porque
Às vezes a gente tá no nosso mundinho aqui, a gente fica brigando por política, né, no Twitter, e a gente não se dá conta do quão bom isso é, por incrível que pareça. Você tem a liberdade, pelo menos, de brigar. Exatamente, a gente não consegue ter essa noção. E recentemente, né, a gente vê questão de tentativas de cercear a liberdade de falar, a liberdade de expressão, seja na internet, seja em público. A gente vê que não é uma tendência boa. Isso, a gente entra na contramão do que a gente deveria estar fazendo. A Bielorrússia é somente um dos exemplos do mundo inteiro que está acontecendo isso. E principalmente, uma coisa que me chamou a atenção até da gente falar dessa pauta. Eu gosto muito de falar de coisas de liberdade e principalmente que não tem ninguém falando. Todo mundo fala da questão de que, tipo, a gente precisa ter liberdade de expressão aqui no Brasil. Tá todo mundo falando isso. Só que ninguém tá falando de que um regime ditatorial tá há 26 anos. Quando que você ouviu da Bielorrússia? Agora. Pois é, eu também só ouvi dela agora. E já assim, alguma coisa sobre Bielorrússia, estudando um pouco sobre a história, a Revolução da Rússia, enfim. Que aí ele pegou boa parte do leste europeu ali pra ele. Mas, além disso, eu também não sei muita coisa. Muita gente não sabe. E a verdade é que, na maior parte, a gente não se preocupa. E a gente tem que começar a se ligar que ditaduras existem e que elas são prejudiciais. Até pra gente ver onde a gente não quer chegar como país, né? Ou exemplos que sejam até similares, não necessariamente uma ditadura, mas governos que se assemelham bastante a essa linha de ditadura, né? Seja ela de esquerda ou de direita. Sim. Isso você pode observar, por exemplo, aqui no Brasil, políticos que querem regular a mídia. Sim. Políticos que querem regular alguma coisa de comunicação, ou pior, algum comportamento. Algum pensamento. Ah, não, esse tipo de pensamento que você tá tendo não é o ideal. Você não pode ter isso daí. Isso daí você vê que é uma coisa bizarra em todos os aspectos possíveis e imagináveis. E a gente tem que, o tempo todo, colocar a mão na consciência e refletir se é pra aí que a gente quer alcançar. E por que as pessoas não estão divulgando isso? Isso aí é uma coisa que me deixa curioso. Por que você não vê muito? Eu não faço ideia. Mas eu fico muito curioso em saber, caraca, em pleno século XXI, a gente tá falando de ditaduras, a gente reclama até hoje da ditadura militar assertivamente. Não foi boa, não é uma coisa legal. A gente deveria realmente... Não é o passado que seria legal ter. Não ter uma nostalgia, né? Isso, então é certo não reclamar. Não vale a pena reviver de novo. Não vale. Não Só vale que a gente a pena não viver fala de das novo. ditaduras. E principalmente, o que tá acontecendo muito hoje no mundo são aquelas ditaduras veladas, né? Que, tipo, não é de fato uma ditadura. O Svatchenko, não sei das quantas Lukashenko, ele é um presidente. Ele não é um ditador. Pra todos os efeitos. O presidente da China é um presidente da China. O presidente da China o Xi Jinping é presidente, né? Ditador. O Maduro foi considerado recentemente um ditador. Até então as pessoas batiam o pé, não, lá é uma democracia. Esse tipo de coisa a gente tem que começar a ver que muitas vezes um ditador ele não vai... também, de alguma forma, ele é o presidente há 16, 17 anos? Ele, mais, 20 anos, né? eu acho. Mais de 20? Ele tá 20 anos no poder, o Putin. Ou é primeiro-ministro ou presidente. Um dos dois, tá ligado? Aí você começa, caramba, tem alguma coisa errada nisso. Aí a gente tem que se preocupar com esse tipo de posição. Mas esse episódio de podcast não vai ser somente de coisas ruins. Porque vem agora um novo quadro. Tararara, pim, pim. Good news. Boas novas, senhores. A gente percebeu, na verdade eu percebi, que a gente só fala coisa triste, muitas das vezes. Na maior parte é problema que o mundo e do que a gente acha que tá errado no mundo. Na verdade a gente não deu nossa visão libertária sobre a coisa, né? Você já quis pular pro Good Não News? tem problema, fala depois. Perdão, não, a gente vai cortar. Aí corta todo Qual que é a mundo, né? sua visão libertária sobre a coisa? Que coisa? Bielorrússia. Cara, eu então sou tão individualista que o problema é deles. Se eles querem realmente mudar o rolê lá, então é isso aí, é sair. Mas aí é que tá o problema. Porque o que cabe a mim como indivíduo, Danilo Jeremia, a militar por mais liberdade na Bielorrússia? O que eu posso fazer? Somente militar. A gente pode, o que a gente tá fazendo aqui agora, trazer o assunto, discutir e esperar Exatamente. que isso de alguma forma chegue a mais pessoas e elas tomem mais noção do quanto de risco a liberdade
sofre todos os dias, digamos assim. Sim. Ou vou deixar minha frase mais reta, o quanto a liberdade sofre ataque diariamente por N governos de todo o mundo. A gente até estava discutindo essa semana passada, como que a gente, pelo menos eu estou me referindo aqui, Erduts e eu, como que a gente toma como o libertarianismo, a filosofia libertária, o estilo de vida libertário, a moral e a ética libertária. Aparentemente, será um pouco muito distante, vivermos num país, numa região, num local, numa propriedade que ela seja totalmente libertária, com livre mercado, onde as pessoas vão se associar voluntariamente e tudo vai seguir da melhor forma que a gente possa idealizar. Isso está realmente, como eu falei, muito longe. Mas de alguma forma essa liberdade, essa ideologia, isso que nós acreditamos ser melhor para a convivência, é o nosso escape, de alguma forma. Porque a gente vive num governo, querendo ou não, independente se você gosta ou não gosta, é isso aí durante 4 anos, se o cara se reeleger é 8, e dependendo se o cara chegar invadindo tua casa falando que você tá errado, é isso aí. Você pode gritar, espernear. Aí tem todo o rolo da angústia de serviço estatal, de serviço público, que, assim, particularmente me dá um pouco de agonia quando eu tô numa roda de conversa e começa o funcionalismo público em si começa a ser uma pauta de uma roda de discussão. Eu confesso que me dá um pouco de cansaço, sabe? Que eu começo a vir a percepção de novo quanto isso é muito atrasado, que é chato, o quanto que é tá pesado, na cabeça das pessoas. Quanto tá isso enraizado na cabeça das pessoas, que como tem um livro maravilhoso e muito detalhado, e enfim, tem que ter um pouco de saco, é verdade, de ler ele, que o Bruno Garchaga escreveu, por que os brasileiros amam os políticos, odeiam os políticos e amam o Estado. Eles amam o Estado e odeiam os políticos. Porque o Estado, de alguma forma, eles veem o Estado, aliás, nós vemos, a população brasileira vê o Estado como aquele que vai fornecer todas as necessidades. As necessidades. Problemas. Exatamente, vai fornecer a solução de todos os seus problemas. Se você precisa de comida, o Estado é obrigado a te dar. Se você precisa de segurança, o Estado é obrigado a te dar. Quase como uma entidade espiritual, né? Porque ao mesmo tempo, eles não acreditam em político. Acho que todo político é ladrão. Eu tenho essa mesma experiência. Às vezes você conversa com alguém, não, político não presta, político é isso, político é aquilo. Realmente faz sentido. Mas não, o Estado tem que fazer isso. Esquece que o Estado tem que dar emprego, o Estado tem que dar saúde, tem que dar segurança, tem que dar educação. Aí cria um paradoxo. Paradoxo liberal socialista, que eu configuro como liberal socialista. É aquele que quer, de alguma forma, não diminuir o Estado, mas para ser liberal tem que enxugar alguma coisa, porque senão não roda a economia. E ele quer, ao mesmo tempo, que o Estado dê conta de tudo. Ou seja, ele quer cortar meio que as verbas do Estado, quer diminuir, mas ao mesmo tempo, esse mesmo Estado que ele quer diminuir, ele tem que dar assistência para todo mundo. É mais ou menos tipo, o Estado não tem dinheiro e ele quer abrir mais concurso público. Sabendo que o concurso público necessariamente vai exonerar mais a folha de pagamento e vai exonerar, consequentemente, imposto. Bom, aí vai uma escada de rolê aleatório. Voltando para a Bielorrússia. Meu Deus, a gente foi longe. Caraca. Tomando isso como essa, digamos, até uma utopia do que a gente espera, o máximo que a gente pode fazer é torcer pra galera não se fuder muito. Porque aparentemente essas manifestações, como você apontou, todo mundo tá se fudendo. Porque o presidente Lukashenko tá mandando a polícia, tá mandando prender, inclusive, tá mandando abater e recrutar. Deu uma declaração que ele só sai do poder morto. Exato, e quando você tem Rússia e China, grandes potências, dando vai lá, é nóis, o que na política internacional pode se fazer? Isso meio que cabe aos chefes de estados, que de alguma forma se preocupam com aquela situação, mas lembrando que países não têm relações de amizade. O Brasil não é amigo de país X, país tal. Brasil, como qualquer outro país, em relação aos outros países, tem relações econômicas.
foda-se se a China é uma ditadura. Desde que tá dando dinheiro, dane-se. O problema é deles. Interesse, não Existe interesses e não relações de amizade. Então, cara, eu acho que em relação... O que eu acho disso tudo é torcer pra que tudo se resolva da pior forma possível. Não, da menos pior. Menos não existe menos pior. Vou reformular. Que tudo se resolva da melhor forma possível. Mesmo... Pensou pra caramba. Não da melhor forma possível, porque não vejo como vai resolver. Lá tá bem parecido com o caso de Hong Kong, então. Não, tá pior, tá melhor? tá bem pior que Hong Kong. Em alguma parte eu considero que tá melhor. Tava bom, aí ruim. Aí Sabe piorou, por quê? aí parece que piorou de novo. Eu vou explicar. A China, diferente do governo bielorrusso, tá muito mais forte do que o governo bielorrusso. Inclusive já tem alguns relatos de policiais na Bielorrússia que estão queimando uniformes, estão queimando carteiras de trabalho, de tipo assim, em real protesto, falando que não vão fazer aquilo. Um tempo atrás, em um desses protestos, em um desses protestos, houve abuso de mulheres. E aí, o que as mulheres fizeram? Elas fizeram um protesto só delas. E para evitar esse tipo, os próprios policiais jogaram seus escudos no chão, algo nesse sentido, e saíram, deixaram elas protestarem, sabe? Tipo, então, de certa forma, isso tá bom, porque a população não tá aceitando, e os braços do governo, que são as polícias, as forças armadas, coisa e tal, de alguma forma tá rejeitando fazer isso. Então, isso ainda tem uma coisa boa. Eu acho assim, eu concordo muito com o que você falou, que a gente acredita num governo, numa forma de política, né, de forma geral, que viver em sociedade é política. Sim. É utópico no sentido de que talvez nunca alcance em sua plenitude. Mas estaremos lutando até o fim para que chegue pelo menos perto. Pelo menos perto, exatamente. Mas eu acho que tem muitas formas da gente conseguir fazer algo pela Bielorrússia especificamente. Uma delas é escutando o podcast, para ser é sincero, e indicando para os amigos. Indicando para os amigos para conhecer esse tipo de visão. Segundo, cara, eu tava conversando com uma amiga minha recentemente que, tipo assim, muitas vezes a gente tem nossa vida pra cuidar, não dá pra ficar, tipo, militando contra o governo, sabe? Tipo, nossa, esse tipo de lei vai Tem que fazer os nossos corre. Eu tenho que fazer minha vida. E faz sentido, eu entendo. Mas você não precisa militar pra não concordar. E você expor uma discordância não é algo tão trabalhoso, sabe? Recentemente falou sobre uma lei que no Rio Grande do Sul lá, sobre quem fazia a cirurgia bariátrica ia receber 30% de desconto em restaurante, obrigando isso. Aí eu tava falando com uma pessoa, mas sei lá, eu entendo a posição, tal, realmente também não concordo, mas tipo, dane-se. Cara, esse tipo de posição... Ela não vê que, tipo, aos pouquinhos vai chegar nela. E talvez você não precise sair pra protesto aí, não precisa, só demonstrar inquietação com certos tipos de atitude, porque é que nem quando você tem uma criança em casa, aí alguém chega e fala, pô, você não deveria dar isso pro seu filho, pô, você não deveria fazer isso. Quando vê, a pessoa quer dominar como é que você cria o seu filho, tá ligado? Isso vai tomando aos pouquinhos. Mas efetivamente, como que você pode melhorar a vida da Bielorrússia? Hoje existem algumas entidades que estão angariando fundos para tanto financiar questão de saúde, tem muita gente saindo ferida de protestos, financiar ajuda jurídica, mandando advogados, coisa e tal, porque tem muita gente sendo presa injustamente, só que de certa forma ainda existe uma certa justiça lá. Então você pode mandar efetivamente dinheiro, mas eu acho que tão importante quanto o dinheiro é realmente essa insatisfação, sabe? De, tipo, a eterna satisfação. É como... Quem é que falou? Esqueci. Voltaire? Não sei. Me corrija se eu estiver errado. Que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu não sei se foi ele. Eu vou dar uma pesquisada agora enquanto você conclui seu pensamento. E então, uma eterna insatisfação com esse tipo de atitude, atividade. E pensa em você, cara. Quando a gente pensa ser mais individualista, as pessoas acham que necessariamente é ser egoísta. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, maravilha. Nada a ver com o Voltaire, inclusive. Desculpa. Às vezes, Thomas Jefferson leu Voltaire, o babaca, você não sabe? Pode ser. É bem provável. Às vezes, ser um pouco mais individualista é você pensar em soluções para os seus problemas exatamente do que o Danilo falou. Fora do governo, fora do Estado. Uma melhor saúde não vai vir de um governo, não faz sentido.
E quando a gente coloca essa utopia, essa conversa de utopia, a gente tá trazendo ao debate algo tão mais longe, mas que talvez, sabe aquele papo de vou mirar na lua, vou mirar nas estrelas pra pelo menos alcançar a lua? É algo mais ou menos assim, tá ligado? Você mira longe. Qualquer coisa que você chegar próximo daquilo tá bom. Melhor do que tá. Melhor do que pra trás e ficar estacionado. Esse é o nosso ponto libertário. Você tem alguma coisa a acrescentar, André? É igual, não tem que falar, é igual. Concordo. Concordo com todo E vamos mundo. pra parte legal do podcast. Agora sim, eu posso boas. fazer vinheta? Ó, vai lá. Agora, novo quadro com o Edwards Miranda. Good News. Taratanta. E aí, pessoal? Baseado em Fatos reais. Em fatos reais e muita tristeza que a gente passa nesse podcast, eu imagino, porque se você é amante da liberdade como a gente, Cansa, né, às vezes. você deve olhar, tipo, cara, o mundo podia acabar logo num meteoro e dane-se, tá ligado? Mas, Já vinha um meteorão. Bem! mas Na existem Bielorrússia. coisas legais. Vendo Bielorrússia. Brincadeira, Bielorrússia. Mouse aí. Vou dar algumas notícias legais de coisas que estão acontecendo no mundo que não tomou muita mídia. Com comentários de Danilo Jeremia. Exatamente. Primeira A notícia. primeira notícia: o Google está lançando uma rede global de detecção de terremotos. Basicamente é um aplicativo eu no vi celular Android em que ele vai criar uma rede, né? Uma várias supercomunicação. pessoas, uma supercomunicação em que qualquer pessoa que sofreu está num lugar onde está acontecendo um terremoto, Onde tem fato acontecer, riscos de ou tem ocorrer. risco, tá previsto e tal. O celular começa a apitar, começa a dar notícias. Corre negada! Pra onde você ir, o que você deve fazer, algo bem Tem interessante. notícias tipo de proteção, tipo se esconder debaixo de um lugar seguro, Sim, isso vai ajudar, proteger a cabeça. Isso vai ajudar, inclusive, até pra achar pessoas em destroços. É a ideia dos caras. Eu acho uma notícia bem interessante. Mas aí eles ganham dinheiro com isso? O app é pago? Na verdade, A eles. princípio é de graça, mas com certeza tem um fundo. Vai ter anúncio. Vai ter anúncio. Vai ter ligado, anúncio. claro. Como o mercado ajuda as pessoas ganhando dinheiro ainda. O Estado, ele se propõe a ajudar. Cara, o capitalismo é uma merda. Para com isso. Para com isso. Para de definir o capitalismo. Beleza, mais uma coisa nova. Um novo material reutilizável torna a água salgada potável em apenas 30 minutos. Trintão. 30 minutos. Corolho. É um certo tipo de metal que ele vai ter essa função de Tirar o sal. tirar o sal da água. Dessalinização. Isso, de forma mais barata e mais rápida. Pra quem não sabe, isso somente no Brasil, 18 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Isso é equivalente a uma Holanda da vida. Então, Quase tipo, 2 Bielorrússias. exatamente. Pior. Então, essa questão de você ter água limpa é algo novo pro mundo. Ou seja, sede nunca mais. Terceira notícia. Terceira notícia: cientistas encontram uma nova técnica para nos ajudar a aprender um novo idioma rapidamente. Vixe, essa é boa. Qual é? Aí eu gostei. É um tipo de Chip. protetor, um tipo de fone de ouvido que ele faz uma... Deixa eu ler a Deus. palavra exatamente Caralho. aqui. É o peixe Babel. Tá ligado, né? Uhum. É uma estimulação do nervo vago transcutânea. É um nervo que a gente tem aqui perto da parte do ouvido. em Conhecido como décimo paracraniano. que... Maravilha. É, que eu não sei se você Ah, tu faz sabe. medicina? Ah, tá. E com certeza eu e todos os ouvintes já sabemos disso. Basicamente, as pessoas que estão com esse fone têm uma aprendizagem de até 20% a mais disso. Então, Caramba. claro que está em teste ainda, mas é algo bem interessante. Mais uma... Não, peraí. Esse é o seu comentário? Comentário muito bem-vindo. Eu falei que é o décimo paracraniano e é. Olha que legal, hein, Danilo? Estudantes de medicina vibraram agora ao ouvir isso. Uma notícia, essa eu achei mais interessante. Um projeto mais audacioso das últimas décadas promete fornecer energia limpa e ilimitada. Para quem não sabe, existe um reator termonuclear experimental internacional chamado de ITER. Ele é localizado no sul da França. É um termoreator feito por 35 países, mais 25 Consórcio, da União né? Europeia, todo mundo junto. A ideia é fazer, isso foi há quase 15 anos atrás, ele tem sido construído, coisa e tal. A estimativa é que até 2025 eles Logo aí. consigam fazer uma simulação prática, algo mais real, do que basicamente acontece no centro de uma estrela. Fusão! Eles vão conseguir fazer uma fusão nuclear para criar energia. Só para ter Caralho. uma ideia, um copo Bravo. de água
do mar pode gerar uma energia equivalente a 10 mil toneladas de carvão. Tá, quantos 10 mil toneladas de carvão gera de energia? Muita coisa. Bastante energia! Cara, 10 mil toneladas é muita coisa. Olha só, eles esperam... Caralho, então, tipo, gerar... tem bastante água no mar, tá ligado? Dá pra muita energia, né? É muito carvão. Eles esperam conseguir gerar 500 megawatts de energia térmica, resultando em 200 megawatts de energia elétrica, totalmente utilizável, suficiente para alimentar 200 mil casas e sem nenhum lixo radioativo. Esse é um projeto... Sem lixo radioativo? Sem lixo radioativo. Caraca. É um projeto bem ambicioso e que é uma notícia logo boa aí. do mundo. Uhum. Mais uma notícia boa do livre mercado. A Amazon pretende lançar mais de 3 mil satélites para melhorar a qualidade Toma aí, da Amazon internet Prime. no mundo. Tô ligado já. É mais ou menos parecido com o Starlink da SpaceX. Uhum. Eles foram aprovados pelo governo. O governo deixou eles O governo deixou eles mandarem, então... Bacana. Uau. Aí gera um outro probleminha que a gente vai ter que começar a pensar no número de objetos que orbitam no planeta, né? Hoje a gente tá em 2.600, a estimativa é que... Só? A gente tem 2.600 objetos aproximadamente. Pra mim era A mais. expectativa é pra quase 6 mil em pouco tempo. Mas aí, quem que vai mandar as coisas lá até? Ei, lá, como é que funciona? Eles têm Amazon. semáforo lá, tipo, se chocar. Aí já não sei. choca, pô, vai nos cálculos antes de mandar. Vai nos carros, tá. Os É caras tudo manjam. calculado o trânsito aí também. É. Eles fizeram um estudo. Esse é o que eu mais ouço quando alguém... Ah, não, mas se tem essa lei, certeza que o político fez isso. Opa, não, ele pesquisou, Aí você ele vai leu um conhecer livro. o político, tá ligado? Mano, não tem como. Ele não sabe nem ler direito. Vamos lá. A última notícia. Essa é uma Tem notícia um muito meme legal. do Lula, assim, que é... Queria saber ler. A última notícia pra fechar o podcast. Parararam. Adolescente americana ganha prêmio por projeto para a erradicação da fome na África. Uma adolescente de 17 anos... Qual foi, pô? Comenta isso. É que eu pensei enfim, depois eu explico. Vai lá. Basicamente, uma adolescente de 17 anos, ela criou um aplicativo que ele consegue prever ou estimar quando que uma plantação vai poder ser colhida, de forma geral. Então, no momento em que o cara tá plantando, aquilo já dá uma estimativa bem legal, só que a parte interessante desse aplicativo é que ela faz uma interconexão com milhares e milhares de pontos, sabe? Tipo, não é só a plantação de soja aqui. Agora eu sei onde eu roubar. Que isso? É uma plantação de soja em tal lugar, com plantação de não sei o que com tal lugar, e aí você consegue interligar para criar comida. Tipo, a comida muitas vezes é produto de várias outras plantações, certo? Então, tipo, os caras conseguem fazer uma estimar. salada não é só tomate. Você pode enxergar esse aplicativo como uma planilha de Excel gigante, tá ligado? Você sabe, bom, tal dia vai chegar tal comida, tal dia vai chegar tal, eu posso juntar as duas e mandar Tem uma pra tal previsão, lugar. né? Isso ajuda muito, principalmente em entidades que trabalham com essa questão de logística para continente africano. Ela recebeu um cheque de $250 mil para incentivar esse tipo de pesquisa. E é isso, notícias boas que esquentam o nosso coraçãozinho pensando que o mundo pode ser um lugar melhor. Muito legal, muito obrigado. É isso? É isso, senhores. Muito obrigado por escutar mais esse episódio do Pra Ser Sincero. Recados finais, Eduardo? Recados finais. Para quem quiser aprender um pouquinho de economia, tem lá o meu canal, Sem Economic Case. Tem lá o meu site, Sem Economic Case. O YouTube. O canal no YouTube. Foi o que você falou no começo? Foi. Eu tô em outro lugar. Tem o canal no YouTube, tem o site e tem também o meu Instagram, @eu_edwardsmiranda, para você aprender economia de forma fácil e levemente descontraída. Recados, querido André? Adivinha? Duvido. Nenhum. Então fala pra quem quiser me seguir, qual é o meu Instagram? É...